Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos estudar uma obra muito famosa que com certeza vai estar presente aí no seu concurso público, que é a obra do Vallon, Henri Vallon. É interessante falar sobre essa obra, que ela foi escrita pela Isabel Galvão. Por quê? Porque às vezes no edital aparece lá Henri Vallon, como se fosse uma obra dele, mas é a Isabel Galvão que fez um trabalho sobre a obra do Vallon. Então, a autora do livro, dessa bibliografia do seu edital, é a Isabel Galvão. E o nome da obra, sim, é Henri Vallon, uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. Vamos lá? Eu, particularmente, gostei muito desse livro. Eu tinha um certo receio, sabe, de trabalhar com o Vallon, porque o Vallon, além dele ser médico, dele ser psicólogo, ele tem uma linguagem bem técnica, né? E quando a Isabel Galvão vem e traz esse livro pra gente, eu consegui, assim, desconstruir aquela imagem de ser um teórico difícil para o concurso e conseguir entender melhor a concepção dele. E assim como eu entendi, eu espero que vocês também entendam. Então, o capítulo 1 é muito simples, porque vai trazer esse percurso dele, a biografia mesmo, né? Dizendo que ele é psicólogo, que ele foi filósofo, que ele foi médico, né? Ele teve muitas formações. Mas o que eu acho interessante do Vallon vem no capítulo 2, onde ele vai dizer que ele analisa a criança não em um aspecto apenas, mas em 3 aspectos. E eu acho importante a gente começar já pensando nisso, né? Então, quando ele fala lá que a atividade infantil ela traz a afetividade, a motricidade e a inteligência. Então, ele usa um termo que é uma palavra-chave que você tem que anotar aí do Vallon, que é a criança contextualizada. O que ele vai dizer? Ele vai dizer para nós que não dá para a gente olhar a criança só no aspecto motor, sem considerar a afetividade. Não dá para olhar a criança só pela afetividade, sem considerar a inteligência. Então ele vai dizer que esses aspectos, eles andam juntos, eles são relacionados e têm que ser estudados juntos. Portanto, ele vai trazer essa palavra-chave que aparece nesse livro, que é a criança contextualizada e também a psicogênese, né, o estudo da pessoa completa, ou seja, a pessoa tem que ser olhada, ela tem que ser estudada por todos esses prismas. No caso da criança, afetividade, motricidade e inteligência vão andar juntas. E isso eu acho determinante. Criança contextualizada, anota aí. E aí, ele vai dizer que esse estudo da criança contextualizada, ele traz 2 aspectos para a gente que precisam ser encarados, que são os fatores internos e os fatores externos. Então, ele vai dizer para nós que há fatores que são orgânicos, fatores internos, da idade da criança, do próprio processo de maturação, mas tem fatores que são externos, que ele vai chamar dos fatores sociais, o ambiente onde essa criança vive, os estímulos que ela possui. Então, esses fatores orgânicos e fatores sociais, eles ajudam e eles contribuem e eles influenciam no desenvolvimento infantil, certo? E aí ele vai continuar falando sobre isso. E ele vai dizer que o desenvolvimento infantil ele é um processo pontuado por conflitos. A criança se desenvolve no conflito. E esses conflitos podem ser externos e internos. Então, ele vai usar um termo mais específico, que é a palavra exógena. É só você pensar, não precisa se preocupar com a palavra. Pensa no ex. Esse ex do exógena é o externo, é o que está fora. E o endógena é o interior, é o que está dentro, certo? Aí você consegue estabelecer aí uma dica aí para o concurso. Então, quais são os conflitos que são externos
externos. Os exógenos são os conflitos causados no ambiente, nas ações, nas interações entre as crianças e os adultos. E quais que são os conflitos internos? São aqueles conflitos orgânicos marcados pelo desenvolvimento aí da maturação, né, da inteligência, do desenvolvimento da idade da criança. Então, exógenos externos e endógenos são os conflitos internos. Esses dois é que vão influenciar aí no desenvolvimento infantil, segundo Vallon. E ele vai dizer que esses conflitos, tanto os exógenos quanto os endógenos, eles são os propulsores do desenvolvimento, ou seja, eles são fatores dinamogênicos. Palavra difícil, né? Mas é estimulante. É só pensar que os conflitos é que estimulam o desenvolvimento. Então, os conflitos, tanto os exógenos, externos, quanto os endógenos, internos, é que estimulam o desenvolvimento. São considerados fatores dinamogênicos, estimulantes. São eles que vão causar aí o desenvolvimento. Sem conflito, não tem desenvolvimento. Aí fica fácil de você entender. E aí, então, ele vai dizer que a criança ela vai passar por fases, assim como Piaget, né, vai descrever as fases. O Vallon, ele também vai trazer essas fases do desenvolvimento. O interessante é que o Vallon deixa muito claro isso, que essas fases não são estáticas por idade, né? Tem aí uma pesquisa, uma aproximação por idade, mas a gente não pode pensar a criança como um simples motor, que passou de um ano, passou de fase, né? Então, são fases que caracterizam aí a criança. A primeira é o estágio impulsivo emocional. O que você tem que lembrar para o concurso? Primeira fase, bebezinho, até 1 ano. Impulsivo emocional. O próprio nome já ajuda você a achar a alternativa correta no concurso. Ele é guiado pela emoção. Impulsivo emocional, emoção. Então, esse bebê ele vai ser guiado pela emoção, pelas reações com o ambiente, a maneira como ele interage com a sua família, né? A maneira como a família interage com ele. Então, esse primeiro estágio, impulsivo emocional, é da emoção. E aí, o segundo estágio, o próprio nome também vai te ajudar, que é o sensório motor, assim como o Piaget fala, né? Sensório, né? É do sentir. Sensório motor e projetivo. Então, o que é o sensório? É a exploração do mundo. Né? Então, ele vai acontecer com o bebezinho até o seu 3º ano. A primeira fase é do nascimento ao 1º ano, e aqui vem do 1º até o 3º ano, aproximadamente. E aí, o sensório motor é essa exploração do mundo, exploração dos objetos, exploração do ambiente. Tem uma coisa, gente, que acontece de 1 a 3 anos que é muito importante para a criança. O que é? Vocês conseguem definir? É a linguagem, né? Então, a linguagem, ela vai trazer uma questão que é a inteligência simbólica, né? Que é a imitação, eu imito a linguagem, mamá, papai, mamãe. Então, a linguagem, ela é algo que marca muito esse estágio. Então, ele é um estágio que é caracterizado pela inteligência prática, né? Que são os atos motores, e também pela inteligência simbólica, que vem da linguagem, que começa aí pela imitação. Então, sensório motor, a exploração do mundo, os atos mentais vão se projetando em atos motores, e a gente tem essa inteligência prática motora e também a inteligência simbólica causada pela linguagem. E aí, então, nós temos o próximo estágio, dos 3 aos 6, que é a fase do personalismo. Então, veja, gente, como para o concurso, a palavra, o nome da fase vai te ajudando a identificar as suas características. Personalismo é formação de personalidade. É quando a criança está formando a sua personalidade. Então, o que predomina aí são as relações afetivas. É onde a criança quer se afirmar, né? Então, ela tem uma oposição com o adulto, né? Então isso aqui é meu, sou eu. Então, é onde ela está formando a sua personalidade, estágio do
personalismo. Fica muito fácil assim. Vai colocando aí no seu material uma palavra-chave para cada um desses estágios que com certeza vai ajudar você a memorizar. E por volta dos 6 anos inicia-se aí o estágio categorial, né? Então, o que é o categorial? É a predominância da inteligência, do cognitivo. Então, é a fase onde a criança já avançou nessa questão aí da função simbólica e ela vai conhecer o mundo por meio dos aspectos cognitivos. Então, categorial, que vai aí, depois dos 6 anos, ela vai trazer a questão do cognitivo. E aí, então, vem o próximo estágio, que é o estágio da adolescência, lá pelos 12 anos, né, aproximadamente. Então, o estágio da adolescência é muito interessante, que ele fala que é como se tivesse uma volta para o primeiro. O primeiro não era o da emoção? Então, na adolescência, essas emoções, elas voltam, né, a uma predominância aí das questões afetivas. Ele vai dizer que existe esse conflito que é causado pelo hormônio, né, pelas alterações hormonais, e aí o adolescente ele tem essa necessidade de definir a sua personalidade. Por aí, gente, que muitos adolescentes querem pintar o cabelo de azul, pôr piercing, fazer tatuagem, não é assim? Ele quer se diferenciar do outro, né? Então, essa definição da sua personalidade, das suas questões pessoais mesmo, e isso traz de volta aí a questão da afetividade. Esses são os estágios do Vallon. Com certeza, esses estágios estarão presentes na sua prova. Então, como eu disse, a dica que eu deixo para vocês é cada estágio, uma palavrinha aí para defini-lo, porque isso vai te ajudar a memorizar esse conteúdo para o concurso. E aí, então, ele vai trazer alguns aspectos que vão ajudar nessa construção do ser humano, nessa construção da pessoa. E eu vou encerrar então esse bloco por aqui e a gente volta para a gente trabalhar esse capítulo direitinho. A gente encerra esse bloco com as fases do Vallon, você anota direitinho e a gente volta para falar alguns fatores que são determinantes na construção da pessoa, tá bom? Até já!